Olá, queridos, a paz do Senhor, a você, meu irmão, você, minha irmã, você que é professor, que é aluno, que ama a escola dominical e tem nos acompanhado. É muito bom poder lhe encontrar aqui na TV Beducando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao segundo trimestre do ano de 2017. E nesse trimestre nós temos estudado acerca do caráter cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Nesse nosso encontro nós estaremos refletindo acerca da lição de número 6. A lição de número 6 tem como título Jonatas, um exemplo de lealdade. Então nós estaremos aí dando continuidade a essa série de reflexões acerca do caráter cristão e as suas expressões. E a expressão que nós estaremos estudando hoje é a lealdade. É uma das expressões, é uma das marcas indelével do caráter cristão. A lealdade, ela tem muito a ver com a sinceridade, tem muito a ver com a fidelidade, tem muito a ver com a coerência, tem muito a ver com a gentileza. A lealdade, ela recomenda muito bem um cristão leal, ele representa muito bem os interesses do reino de Deus no meio dos homens. Então vamos estar refletindo aqui nesse nosso encontro e vale a pena nós aprendermos com a palavra, aprendermos com essas personagens, com esses homens e mulheres de Deus que deixaram o seu legado, e ao aprendermos e nos apropriarmos desses legados, nós estaremos correspondendo às expectativas do nosso Senhor, daquele que nos recrutou, nos alistou no seu exército. E quanto mais nós honrarmos ao Senhor através das nossas atitudes, e dentre essas atitudes, através da nossa lealdade, mais o nome do nosso Senhor vai ser glorificado e o coração dele se agradará de nós. O nosso texto áureo, ele está registrado em 1 Samuel, no capítulo de número 18, no versículo 3, e diz da seguinte maneira: E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Então, o amor de Jonatas por Davi, o amor de Davi por Jonatas, era um amor de alma, né? Era um amor que, como diz o texto bíblico, excedia ao amor pelas mulheres. Então nós podemos perceber que o amor de Jonatas para com Davi e de Davi para com Jonatas era a mais profunda manifestação do amor ágape. Sabemos que o amor de um homem para com uma mulher está mais ligado ao amor eros, né? Esse amor mais ligado à paixão, mais ligado ao erotismo, né? O amor que esses dois homens de Deus sentiam um pelo outro é o amor ágape. E é maior o amor de Deus do que o amor do homem para com a mulher, ou da mulher para com o homem. A verdade prática diz assim: o cristão deve ser exemplo de lealdade a Deus, a seus familiares e a todos os que estão ao seu redor. Então, pensar em lealdade é pensar em um dos fundamentos basilares do caráter cristão. E como o nosso mundo precisa de pessoas que tenham como marca do caráter a lealdade. Então vamos avançar um pouco mais aqui na nossa lição. Vamos ler um trecho aqui da nossa introdução e refletirmos um pouco acerca dela. A nossa introdução diz assim: Jonatas entrou para a história à sombra do pai, mas pouca coisa herdou do seu genitor. Então, se nós formos traçar aqui paralelos, comparações entre o caráter de Saul e o caráter do seu filho Jonatas, nós vamos perceber que, embora Jonatas tenha sido filho de Saul, eles na verdade, eles não se pareciam, principalmente no quesito caráter, né? Saul era um homem inseguro, Saul ele era desleal, ele na verdade
ele não era leal àquilo que ele prometia. Em uma certa ocasião, quando Saul estava querendo matar Davi, e Jonatas foi até a Saul, e Jonatas convenceu o seu pai de não fazer tal coisa, de não matar Davi. Saul naquele momento se mostrou convencido e estava decidido a não dar continuidade ao seu projeto de eliminar Davi. Mas o que podemos perceber é que na próxima oportunidade Saul já estava querendo levar à frente esse desejo de matar Davi. Então ele não era leal, ele não era fiel às suas promessas. Nós conhecemos também a história de Saul e sabemos o quanto ele foi imprudente em várias circunstâncias, essencialmente aquele momento em que Saul estava esperando Samuel para oferecer sacrifício a Deus, né, por ocasião de uma batalha que o povo de Israel teria que enfrentar, e Samuel se demorou, e Saul se antecipou e se propôs a oferecer o sacrifício. Saul era rei, mas estava agora querendo agir como sacerdote, e isso desagradou profundamente o coração de Deus, né? Saul como que banalizou algo que é tão sério, que é o sacrificar ao Senhor, o cultuar a Deus, o adorar a Deus. Na verdade, Saul estava oferecendo naquele momento um fogo estranho ao Senhor, uma oferta que para Deus não era agradável. Então várias são as nuances do caráter de Saul que faziam com que ele se mostrasse completamente diferente do seu filho Jonatas. A primeira parte aqui da nossa lição diz o seguinte: circunstâncias que uniram Jonatas a Davi. E o primeiro tópico diz: quem era Jonatas? Era o filho mais velho do rei Saul. Seu nome significa dado por Deus ou presente de Deus. E quando nós nos aprofundamos aqui na história, quando nós colocamos uma lente para ver em minúcias a vida de Jonatas, muito embora a Bíblia não seja tão farta, né, acerca da vida de Jonatas, de subsídios sobre Jonatas, mas o que nós podemos pensar aqui do texto bíblico já nos é suficiente para compreendermos como aquele moço, ele era um moço que tinha sensibilidade para as coisas de Deus, um moço que temia a Deus, um moço que reconhecia a vontade diretiva de Deus, né? E a gente vai ver o quanto Jonatas esteve sujeito ali a essa vontade de Deus, sob ponto inclusive de abrir mão daquilo que era por direito dele, né? Ele sendo filho do rei, sendo primogênito do rei, sendo o filho mais velho do rei, era natural que ele viesse a ser o sucessor do rei. Mas Jonatas, ele captou, ele entendeu os sinais de Deus e ele viu que, na verdade, a sucessão do trono não lhe competia. Deus havia reservado isso a Davi. E por ter entendido isso, Jonatas, ele acaba fazendo jus ao seu próprio nome. O nome dele significa presente de Deus, ou seja, dado por Deus. E Jonatas essencialmente foi dado por Deus como alguém que iria ser um protetor do futuro rei de Israel. O futuro rei de Israel iria correr vários momentos, iria correr risco de vida, perigos de vida, e Jonatas então foi um dos recursos de Deus, um dos presentes de Deus para Davi, para inclusive servir como protetor, né, do rei Davi. Então é interessante nós percebermos essa questão dos significados dos nomes, porque enquanto Jonatas significa presente de Deus, Davi significa amado, querido de Deus, né?
Então percebam a sutileza, o discernimento, a sensibilidade de Jonatas. Se ele tinha consciência de que Davi era um querido de Deus, logo ele, por ter sensibilidade e por ter discernimento e por ter sabedoria de Deus, ele jamais se levantaria contra aquele que é amado de Deus. Coisa que Saul não atentou, né? Saul se levantou contra um querido de Deus. E esse é um grande perigo e é também uma lição para nós, né? Para a nossa vida. Ai daquele que ousa se levantar contra um querido de Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, você que é um querido, que é uma querida de Deus, você que é menina dos olhos do Senhor, esteja certo que todo aquele que porventura ouse se levantar contra a sua vida, na verdade está se insurgindo contra alguém que é amado do Senhor. E com relação àqueles que são amados de Deus, Deus sabe muito bem como guardá-los, sabe muito bem como protegê-los e como honrá-los, como aconteceu com o próprio Davi. O tópico 2 diz o seguinte: uma batalha que mudou a história. Israel estava no campo de batalha contra os filisteus, no monte, no vale do Carvalho. E os filisteus estavam do lado oposto do vale, também sobre o monte. Um gigante filisteu, de nome Golias, campeão do seu povo, desafiava os exércitos de Israel. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar o inimigo. O clima de medo prenunciava a provável derrota de Israel. Então nós conhecemos bem essa história onde Davi ele se apresenta no momento de crise. Davi se apresenta ali como uma resposta, como aquele que se propunha a enfrentar aquele gigante que desafiava os exércitos do Deus vivo. Um gigante filisteu, alguém que não tinha aliança com Deus, alguém que era de um povo que estava distante de Deus, desafiava o exército de Deus, o exército dos que tinham aliança com Deus. E isso tocou profundamente o coração de Davi. Davi, por conhecer a Deus, Davi, por confiar em Deus, ele jamais aceitaria que esse Deus fosse afrontado, porque muito embora Golias estivesse afrontando o exército de Israel, na verdade essa afronta era uma afronta indireta contra o próprio Deus. Então, Davi, no tempo de crise, Davi se destaca. E isso também é uma preciosa lição para nós, queridos. Num tempo de crise em que nós estamos vivendo em nossa nação, se nós confiarmos no Senhor, se o nosso coração estiver em Deus e se a presença de Deus estiver na nossa vida, mesmo vivendo em um contexto de crise, nós podemos ser usados por Deus para vencermos esses gigantes. Nós podemos ser sacados como uma flecha da aljava de Deus para fazermos a diferença. Então, não se deixe levar pela crise. Não deixe que o teu ânimo se arrefeça, não deixe que o teu ânimo seja abatido por esse momento difícil pelo qual passa a nossa nação. Confie no Senhor, ainda que você seja pequeno e a crise seja como um gigante diante de você. Deus é suficientemente capaz de, em meio a essa crise, fazer com que o teu nome seja honrado, fazer com que você sobressaia e seja um vitorioso para a glória do nome do Senhor. O tópico 3 diz o seguinte: a presença de Davi. Contrariando seus irmãos e o próprio rei, Davi se dispôs a enfrentar o filisteu. E temos dito isso, que essa história nos é bastante conhecida. Davi vendo toda aquela cena ali, e Davi então se apresenta. Davi se prontifica, mesmo sem recursos humanos, mesmo aparentemente
como no estereótipo de uma criança, de um adolescente, diante de um gigante de quase 3 metros de altura. Ainda assim, Davi ele se apresenta para enfrentar esse gigante. Mas muito embora Davi tenha que enfrentar um gigante, um homem muito grande, ele antes disso teve que enfrentar vários outros adversários. Os seus próprios irmãos, o adversário da rejeição, os seus irmãos lhes rejeitando, lhes tratando com indiferença, o próprio rei Saul também, de certa forma, olhando para ele e o vendo, né, de uma forma indiferente. Então Davi ele precisou lutar e vencer contra vários inimigos, vários obstáculos, até que ele pudesse estar diante do seu maior inimigo, que foi naquela ocasião o gigante Golias. E assim também acontece conosco, muitas vezes diante das batalhas da vida, tanto nós não nos sentimos compatíveis ou suficientemente capazes de enfrentar essas dificuldades, como também muitas outras pessoas acabam olhando para nós e nos vendo como incapazes. Mas se nós acreditarmos no Senhor, nós vamos vencer todos esses sentimentos, todas essas visões distorcidas, estaremos diante desse gigante, seremos usados pelo Senhor, na força do Senhor, iremos em um nome do Senhor e veremos tudo isso cair por terra para a glória do nosso Deus. A segunda parte da nossa lição diz o seguinte: uma amizade aprovada por Deus. O primeiro tópico diz: Jonatas torna-se amigo de Davi. Saul ficou estupefato e mandou o chefe do exército Abner chamar Davi, que levou como troféu da batalha inusitada a cabeça do filisteu. Porém, Jonatas, filho de Saul, foi quem mais foi tocado em suas emoções e sentimentos em relação ao jovem pastor, que derrotou o gigante com o uso de uma simples funda e um tiro de pedra. Nós vamos ver aqui que até então não havia essa aproximação entre Jonatas e Davi, e foi mediante aquela vitória de Davi contra aquele gigante que esse sentimento no coração de Jonatas foi despertado, essa admiração, né? Jonatas ficou profundamente admirado acerca de Davi, e essa admiração, na verdade, foi um mover, foi um trabalhar do Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que promoveu essa conexão entre Jonatas e Davi, porque em algum momento, um pouco mais à frente, Davi iria precisar de Jonatas. E Davi, como alguém que estava sendo preparado pelo próprio Deus para assumir o trono de Israel, Deus estava provendo recursos, Deus estava colocando adiante de Davi pessoas que iriam ajudá-lo, né? Até que ele pudesse cumprir ali os desígnios de Deus, que era ocupar o trono de Israel. Então, foi o Espírito Santo que trabalhou, foi o Espírito Santo que promoveu essa conexão, foi o Espírito Santo que semeou no coração de Jonatas essa admiração por Davi, esse amor por Davi, a ponto de se entregar e dar o máximo de si para que a vida de Davi viesse a ser preservada, né? Então nós estamos, irmãos, nessa vida sempre precisando de alguém e também sendo resposta de Deus para a vida de alguém. E é nesse interrelacionamento que nós vamos contemplando a fidelidade de Deus. Deus vai colocando pessoas na nossa vida, pessoas que se conectam a nós, e essas pessoas acabam sendo resposta de Deus para uma necessidade nossa, e nós também acabamos por ser resposta de Deus para as necessidades das pessoas. Então nós
precisamos ter sempre em mente que todos os dons e todos os talentos que recebemos do Senhor, esses dons e talentos, eles não são para uso exclusivo para a nossa vida. Na verdade, tudo que Deus nos dá é para que possamos ser canal de bênçãos para as outras pessoas. Deus nos dá recursos para que possamos suprir necessidades do outro. Deus dá recursos ao outro para que ele possa suprir as nossas necessidades. E nessa dinâmica nós vamos vivendo, cumprindo a função de corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. O segundo tópico diz uma amizade fiel e duradoura. Então, a amizade entre Davi e Jonatas foi uma amizade intensa, foi uma amizade marcada por fidelidade, por comprometimento. E é claro, irmãos, quando nós estamos vivendo num relacionamento, numa amizade onde há comprometimento, há também desgaste, Nós precisamos nos desgastar para servir ao outro, para ser fiel a esse relacionamento. Não é fácil, e por conta de não ser fácil, por conta das pessoas não estarem mais interessadas em se deixar gastar para servir ao outro, para ser útil ao outro, nós temos então percebido que os relacionamentos atuais, eles são descartáveis, Nós estamos vivendo em um tempo onde a marca principal é a facilidade de se descartar coisas e pessoas, Não há mais durabilidade, não há mais firmeza nos relacionamentos. As amizades são cada vez mais superficiais, cada vez mais interesseiras. As amizades, elas acabam se desenrolando, se desenvolvendo, pautadas no interesse. Se determinada pessoa tem algo que vai poder contribuir com uma necessidade minha, eu procuro me aproximar. Mas se ela não tiver nada que me interessa, então não haverá da minha parte qualquer tipo de esforço ou sacrifício para viver um relacionamento de fidelidade e entrega. O terceiro tópico da segunda parte diz: uma aliança do Senhor. Grupos homossexuais procuram distorcer o sentido desse texto quando a Bíblia diz que Jonatas fez aliança com Davi porque o amava com a sua própria alma e entregou a Davi suas vestes e equipamentos de combate. Então é um texto que, se nós olharmos sobre a ótica do homem ocidental do século 21, nós de repente, ao olharmos para esse texto, nos causa uma certa estranheza, Essa questão de um homem amar o outro, A alma de um está profundamente ligada ao outro. Isso, para o nosso contexto, para o contexto do século 21, para a ótica do ocidental, isso acaba nos dando uma ideia um tanto quanto distorcida e inteiramente diferente do que quer dizer, na verdade, o texto original, Do que significa originalmente esse texto. E por conta disso, e por conta desse nosso olhar carregado de tantos valores que acabam por destoar desses princípios aqui do povo oriental, dos dias de Jonatas, dos tempos bíblicos, nós destoamos disso, nós nos distanciamos bastante disso, e por conta disso, abre-se uma margem aí para que alguns grupos, alguns segmentos da nossa sociedade utilizem esse texto para embasar um relacionamento homoafetivo, um relacionamento homossexual, mas a Bíblia está cheia de exemplos, cheia de recomendações e inclusive de
ordenanças declarando que não é do agrado de Deus o relacionamento homoafetivo. Em vários textos, temos em Levítico, por exemplo, no capítulo 18, verso 22, dizendo que isso é uma abominação ao Senhor. Então Deus não aprova esse tipo de relacionamento. Deus não aprova o relacionamento homossexual, assim como Deus não aprova o relacionamento heterossexual feito de forma incompatível com os princípios da palavra do Senhor. Embora seja de repente um relacionamento entre um homem e uma mulher, mas se esse relacionamento for fora do casamento, é abominação diante de Deus, né? Ou seja o adultério, seja a fornicação, seja a prostituição, qualquer tipo de relacionamento que não está compatível com os princípios bíblicos, e o relacionamento homossexual faz parte desse bojo, isso é abominação ao Senhor. E se é abominação ao Senhor, esse relacionamento, se fosse o relacionamento entre Jonatas e Davi, de caráter homoafetivo, isso jamais agradaria a Deus, e Deus jamais ordenaria a bênção sobre a vida de ambos, né? Tanto sobre a vida de Jonatas, quanto sobre a vida de Davi, conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Então, essa ideia é uma ideia absurda, incabível, né? E que não deve ser usada para contextualizar ou para fundamentar qualquer tipo de sugestão aí acerca de um relacionamento homossexual. A terceira parte da nossa lição diz o seguinte: o caráter de Jonatas e suas lições. Há um provérbio popular que diz: tal pai, tal filho, sugerindo que os filhos tendem a demonstrar o mesmo comportamento de seus pais, mas tal entendimento não pode ser generalizado. É, na verdade, uma tendência natural, nós percebemos, até por conta da criação, da influência, a vivência ali no contexto familiar. O filho tende muito a ter um caráter muito próximo do caráter do pai. Mas, tanto aqui na questão entre Jonatas e Saul, né, pai e filho, como na realidade de muitas outras famílias, não necessariamente haja essa afinidade, tenha que haver essa afinidade, essa aproximação entre o caráter do pai e do filho. Porque nós sabemos que quando Jesus entra na vida de alguém, quando o Espírito Santo vai habitar a vida de alguém, o Espírito Santo ele trabalha nos fundamentos do caráter dessa pessoa que nasceu de novo. Então, quando Deus está presente na vida de alguém, tudo é diferente. Então, por mais que Jonatas tivesse todas as possibilidades, né, de ser tal qual era o seu pai, Saul, Jonatas, na verdade, diferentemente de Saul, era alguém profundamente dominado e controlado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. Então, quando alguém é controlado pelo Espírito de Deus, esse alguém, ele vai estar sempre agindo de forma compatível com a vontade de Deus. E a presença do Senhor na vida de alguém é capaz de despedaçar todo o jugo, ainda que alguém de repente traga na sua bagagem de vida um jugo, né? um jugo que foi forjado no seio de uma família que não temia a Deus, de uma família que obedecia a princípios distorcidos e contrários à vontade do Senhor. Ainda que alguém traga na sua bagagem todos esses princípios e todo esse estilo de vida, uma vez que esse alguém tenha a sua vida agora sob os domínios do Espírito Santo, todo esse jugo acaba sendo despedaçado. Todo esse jugo cai por terra. Louvado seja o Senhor pelo seu poder. Aleluias sobre a nossa vida. O tópico 1 da terceira parte diz: um homem de coragem, né? E a coragem
de Jonatas não era apenas uma coragem física e emocional. Ele tinha grandeza espiritual que lhe dava confiança diante das adversidades. Então é importante que tenhamos em mente que a coragem não é ausência de medo. Tem pessoas que de repente têm em mente que o fato de alguém ser corajoso está ligado ao fato desse alguém não sentir medo, mas isso não é verdade. Alguém pode ser corajoso e também sentir medo, mas o fato de ser corajoso é porque esse alguém ele é capaz de enfrentar ou de controlar o medo, né? O medo, ele não necessariamente ele vai ser algo negativo na nossa vida. O medo, inclusive, tem uma certa dose de importância, né? Porque o medo muitas vezes nos preserva dos perigos. O medo é aquele sentimento que não nos deixa darmos passos imprudentes, impensados, né? O medo acaba por nos fazer mais prudentes diante dos perigos da vida. O que não pode acontecer é que esse medo nos paralise. O que não pode acontecer é que esse medo nos domine. Mas se nós aprendermos a dominar o medo, nós seguiremos adiante, então nós estaremos vivendo como alguém cuja marca do caráter é a coragem. O segundo tópico aqui da terceira parte diz, um homem humilde. E Jonatas, ele acabou por se tornar um grande exemplo para os homens dos dias presentes, né? Para os homens da atualidade. Jonatas, sendo um príncipe, sendo filho do rei, sendo o sucessor natural do trono de Israel, ele foi humilde o suficiente para compreender, para captar e para se submeter à vontade de Deus. E se a vontade de Deus era que Davi assumisse o trono e não o próprio Jonatas, ele ao invés de sentir qualquer tipo de ira, de indignação, ao invés de se revoltar, ao invés de utilizar de artimanhas como seu próprio pai estava utilizando, né? Querendo matar Davi, e em matar Davi, Saul via a possibilidade de eliminar essa ameaça de ocupação do trono, e Jonatas poderia ter ido por esse caminho, mas a humildade também era a marca do caráter de Jonatas. E ele então se submeteu, ele se sujeitou, e muito mais do que isso, ele facilitou o caminho para Davi. E isso é uma poderosa lição para os homens dos dias atuais, e como estamos aqui falando, estamos numa lição bíblica, estamos no contexto de igreja, é importante nós nos lembrarmos de alguns líderes, né, que por não ter como marca do caráter a humildade, acaba querendo conquistar o seu próprio espaço de maneira incompatível, de maneira inconveniente, fora do tempo e do propósito de Deus. Então, que aprendamos com o Jonatas acerca da sua humildade. A humildade é a qualidade que só possuem os que têm grandeza de alma, e Deus se agrada daqueles que são humildes, mas também abate os soberbos. O Senhor, na proporção que se agrada de alguém que é humilde, ele também está disposto a abater aquele que é soberbo. E o terceiro tópico aqui da terceira parte diz, um homem leal. Poderia ter ficado ao lado de seu pai, mas não cedeu aos caprichos de Saul, quando este injustamente quis eliminar a vida de Davi. Nós refletimos já acerca disso, né? Da possibilidade de Saul se unir, melhor dizendo, de Jonatas se unir ao seu pai Saul, no intuito de eliminar a ameaça ao trono, que era então Davi, mas Jonatas, nesse momento, ele
prefere se insurgir ou se levantar contra os interesses do seu pai, mesmo sendo o seu pai, ele preferiu obedecer a Deus, ele preferiu se submeter à vontade de Deus. E se a vontade de Deus apontava para Davi, então Jonatas, ele caminha na direção da vontade do Senhor, e ele prefere então proteger Davi, que era o protegido de Deus, como o próprio nome de Davi já declarava, querido de Deus. Então é muito mais nobre nós estarmos atentos, né, para a vontade de Deus e para abençoar e proteger os que lhes são queridos. Amém, amados? Que o Senhor Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém.